Olá, você está na 9ª temporada da Reconnect. A juventude nas religiões afro-brasileiras. Como tem funcionado isso? Sabe agora. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Nós estamos na 9ª temporada, mais de 186 horas de programação sobre espiritualidade, falando sobre as mais variadas vertentes. Espiritualista, meu historiador favorito, Roberto Leão. É nóis. Paz. Se você perdeu qualquer programa anterior a esse, vai lá no nosso canal do YouTube, @ReconnectBrasil, Reconnect Brasil. Você coloca lá na busca Reconnect Brasil. Você vai lá maratonar horas de programa sobre espiritualidade, sei lá os temas, você clica, vê, revê e assiste quantas vezes você quiser, onde você quiser, do seu tablet, celular, computador, televisão smart. Da sua Smart TV, do seu Smart computador. TV, se permita conhecer. Se permita conhecer. Então, eu tenho minha religião, Bernardo, eu tenho minha religião, Roberto, eu não acredito nisso. Se permita conhecer. Não queremos mudar fé, nem conceito de espiritualidade, nem religião de ninguém. O importante é dar voz, né, Roberto? Dar voz. Apresentar que você conheça, discorde, concorde. Mas e falar sobre alguns... Engraçado, Roberto, que nas primeiras temporadas a gente apresentou os cultos. Falamos sobre candomblé, falamos sobre umbanda, falamos sobre o molocô, falamos sobre quimbanda semana passada. Se você perdeu, contata Carlos Meira. Assista esse programa, tá fantástico. Parte 1 e parte 2. Então assiste para saber, para desconstruir... ou para reforçar o que você acredita sobre quimbanda, tá? Nós já tivemos sobre reiki, sobre apometria, sobre baralho cigano, sobre tarô. E budismo, agora essas últimas Hare Krishna. Hare Krishna, hipnoterapia. Muita coisa. Né? Deep Memory Process, regressão. Muita coisa. Então, muitas... Rosa Cruz, maçonaria. Um dos poucos programas que conseguiu falar com alguém, com um dirigente do Vale do Amanhecer. Vale do Amanhecer. Então, a gente já falou sobre tudo isso. Então, vai lá no nosso canal do YouTube e vai maratonar. Tem tudo isso aí para você se reconectar, abrir um pouco mais, que abriu as nossas mentes. Então, cada programa é um ensinamento, é uma escola. Aprendemos muito com a Reconnect. E nessas últimas 2 temporadas, a gente veio se aprofundando em temas, né, Roberto? A gente vem chamando alguns sacerdotes para falar sobre temas específicos dentro da sua vertente espiritualista, tá? Eu recebi, Roberto, no meu perfil pessoal, eu queria falar contigo isso. Eu não falei com você nos bastidores. Mas agora a Reconnect está chamando muita vertente afro-brasileira, muito culto afro-brasileiro. Gente, nós somos um país muito diverso. Então, quando a gente fala, por exemplo, com algum sacerdote de candomblé, essa pessoa não está representando, essencialmente, outras tantas vertentes afro-brasileiras. Então, se junta numa caixinha. É a mesma coisa, isso é africano. Se coloca como africano como se fosse um estado, um bairro. Não é um continente. Então, dali saíram muitas vertentes espiritualistas cultuadas em solo brasileiro. Então, ao falar de candomblé, nós não estamos falando de umbanda, nós não estamos falando de quimbanda. Falar de umbanda não fala essencialmente de omolocô, que é uma vertente da umbanda. Nem de jurema, nem de jurema. Então, gente, é porque o nosso país é muito diverso e nós sofremos, sim, muita influência africana, né? Afro-brasileira. E hoje nós estamos recebendo mais um para falar como funciona, Roberto, como as religiões afro-brasileiras estão recebendo essa juventude, como essa juventude está entendendo as religiões afro-brasileiras. Essa juventude, a gente sabe, através do nosso perfil da Reconnect no Instagram, que são pessoas de 18, nosso público em sua maioria, de 18 a 34 anos de idade, que estão buscando por conhecimento, né? Aonde talvez aquelas religiões mais tradicionais não estejam respondendo algumas perguntas daquela juventude inquieta, que tem ali um mar aberto de conhecimento na internet. Que gosta de conhecer. É um público que, não por acaso, é um público que é a nossa maioria dentro da Reconnect. Porque é um público que está aberto.
por mais que já tenha a sua escolha de religião e de espiritualidade, Tá gosta aberto, de né? conhecer as outras, né? É isso aí. E para falar como essa juventude tem se comportado, tem agido, tem influenciado e sendo influenciada nas religiões afro-brasileiras, está aqui com a gente hoje. Ele que é babalorixá de candomblé, iniciado no culto a Ifá e mestrando em artes, pai Dudu de Logunedé. Olá! Seja muito bem-vindo, Dudu, pai Dudu. simpatia. Pai obrigado. Dudu Chega é uma rindo, uma pessoa simpatia. maravilhosa. E nos bastidores descobri que ele mora muito perto da minha sogra. Olha aí. Olha a coincidência da vida. Próximo demais. Enfim. Queria Mas mandar um o- abraço pra dona Neide, minha sogra, já que estamos na onda de mandar abraço e beijo pra Dona Neide é os uma parentes, para simpatia as também. esposas. E o pai Dudu e eu, o bacana é isso, como a Reconnect é plural. Pai Dudu e eu, a gente tem lugar de fala em relação à questão da juventude. O Bernardo não. Mas fica essa pluralidade, uma visão de um velho com a gente que é jovem. É um né? velho querendo aprender com os novinhos, né? Pai Dudu, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, falando com vocês. Já acompanho a Reconnect há algum bom. tempo. É um já. bom programa, Desde a programa pandemia, aqui. Com apresentadores lindos, Na garbosos, elegantes. pandemia, eu Necessário. já acompanho, já vejo o trabalho de vocês e sempre tive vontade de estar aqui agora acontecendo. Pois seja muito bem-vindo, muito pai Dudu. bem-vindo. De Dudu, estar você é uma aqui. simpatia, viu, Dudu? Pai Dudu, Obrigado. você é uma simpatia. Tivemos a oportunidade já de conversarmos em outro ambiente fora do estúdio. Você é uma simpatia, humildade em pessoa. Agora, eu soube de uma história que você soltou talvez sem querer, que eu achei fantástico, fantástico. Você já foi evangélico, cara? Eu já fui evangélico. Que maravilha. Por 10 anos da minha vida, lógico que isso começou na infância, né, com a influência da minha mãe, que até hoje é evangélica, a minha irmã também, a minha irmã carnal é evangélica, meu pai também, hoje já falecido, ele também se tornou evangélico, e a minha mãe levava a gente para a igreja, né, e a gente acabou conhecendo a Igreja Universal, né, que ela levava a gente participava de todas as ritualísticas, né, ali todos os cultos da Igreja Universal, e depois a gente acabou saindo por causa da distância, e aí eu congreguei numa igreja que é muito próximo, ali não sei se você deve conhecer, a Cristã Evangélica, ali próximo da Rua Doutor Miguel Couto, ali próximo da Barão de Aquiraz, ali onde a gente Aqui em mora. Fortaleza. Aqui em Fortaleza. E aí eu passei muitos anos lá, congregando, né, entendendo, tinha atividades Te esportivas. conhecendo, com certeza você era uma liderança na juventude. Exatamente. Ora, mas rapaz. Eu acabei entrando, porque foi onde também as artes entraram na minha vida, né? Que foi dentro da igreja. A igreja acaba tendo esse papel também, né? Muito importante sobre a questão artística, cantar, dançar. Então, eu acabava me tornando liderança também dentro dessa questão, principalmente da dança. Porque eu comecei a liderar essa parte do corpo, coreografar, né, tudo isso. Até aprendi Libras na época. Legal. Então o corpo sempre me chamou, né? A expressão corporal, para além da fala, né? Que inclusive meu TCC fala muito sobre isso, né? Na formatura, eu sou formado em teatro, hoje estou no mestrado em artes, e eu falei sobre a corporalidade, né? Que eu trouxe esse termo. Como forma também de contato com a espiritualidade. ou de Isso, cultuar é o corpo, a espiritualidade. corporeidade com a espiritualidade, porque eu trago elementos do candomblé para dentro de uma sala de ensaio. Como é que eu acordo o corpo do ator para que ele fique em estado performático e ali as coisas Que aconteçam. maravilha, E o mestrado ele vai cara. seguir isso também. Mas fora essa história da dança, que a gente já vê que que você aproveitou também da sua passagem como evangélico ali. Mas o que mais se aproveita hoje, você hoje, enquanto Dudu candomblessista, evangélico né, para o Dudu, sacerdote Dudu. o que é que você aproveitou do que você passou esses 10 anos como Olha, evangélico? Eu tenho muitas ressalvas com relação ao cristianismo, né? Principalmente por conta da questão da sexualidade, porque foi o motivo que eu saí. Quando eu comecei a me entender como uma pessoa LGBT, então eu fui excluído de alguma forma, né? Então eu tenho muitas ressalvas por conta disso. Houve alguma retaliação, alguma coisa dentro da igreja? Não, só falei que ia sair, né? Eu não falei abertamente que ia sair por conta da questão da sexualidade, da orientação sexual,
Mas foi aquele silêncio e tá ok. Tipo, não lutaram por mim de alguma forma. Mas havia né? acolhimento ou não? Não. Existia, assim, tipo, muitas críticas. Você vai pro inferno, você vai isso, vai acontecer isso, eu não quero ver você... As pessoas já achavam que eu ia, tipo, morrer de bebê pelas ruas, falando que eu ia morrer de cirrose. Eu falei, gente, como assim? Eu não tô entendendo o que é que tá acontecendo. Então, tipo, foi um rolê assim, sabe? Tipo, eu acabo que não trago tantas coisas boas, né? Eu trago Da muito... parte da saída, né? Daquele período da eu saída. trago mais o que não fazer, do que ir contra, de como repensar esse lugar, né? De acolhimento, de A liderança. gente já pode começar até por aí, né, Dudu? Por exemplo, você não se sentiu acolhido quando se descobriu, então, LGBT, né? Assim como muitos jovens não conseguem ser acolhidos, respeitados, né? Amados, aceitos em algumas religiões tradicionais, para não falar nome de nenhuma, né? Não interessa. Sim. Você acha que isso acaba sendo uma porta de entrada desses jovens para as religiões afro-brasileiras que pretendem ser religiões plurais? Sim, eu acredito que as nossas, né, nosso culto afro-brasileiro, as religiões, né, de matriz africana, elas vão ter essa abertura, vão ser esse refúgio, né, talvez esse quilombo, esse lugar em que as pessoas correm, né, para ter esse apoio, né, e a gente acaba, talvez também, até certa parte, porque a gente vai estar incluído dentro do sistema. A gente vai estar incluído dentro desse sistema heteronormativo, cisgênero, tudo isso. Então, de alguma forma, a gente aceita até um certo ponto, né? E até outro ponto, a gente já começa a se questionar como é que a gente vai fazer, né? Pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas que têm várias outras orientações e identidades de gêneros, como é que a gente vai lidar com essas pessoas, né? Então, assim, nós somos realmente esse lugar de acolhimento, mas precisamos ainda nos aprofundar mais e evoluir ainda mais nessa pauta. A gente fala muito sobre a questão das religiões ditas de matriz africana ou religiões do axé, que elas têm realmente esse acolhimento de todas as pessoas, né? Assim, uma abertura para acolher o ser humano, acolher as pessoas. E isso é algo que a juventude busca muito hoje, né? Então, assim, é muito bacana a gente ver essas religiões e diversas outras religiões também, espiritualizadas, espiritualistas, que abraçam as pessoas como elas são, né? Que não machucam pessoas. Pelo contrário, acolhem as pessoas e ajudam com que elas tenham esse contato com a espiritualidade. Mas para a gente começar aqui a falar sobre algo que também tem sido dito muito e tem incomodado muito as pessoas, é que essa inclusão de todos, ela gera também muitas vezes uma descaracterização das religiões, sobretudo religiões que têm fundamentos afro, né? Sim. Tem fundamentos africanos. Então, esse embranquecimento é algo que a gente já discute aqui há vários programas, onde o jovem, sobretudo o dito jovem místico, que chega, entra na religião, porque é acolhido, mas em vez de se adaptar a raiz da religião, porque a religião ela tem um conceito, por mais que ela seja dinâmica, ela tem a sua base. Em vez de se adaptar à base, quer que a base se adapte a ele. Aí começa algumas aberrações, né? Como em vez do atabaque colocar uma guitarra, aí vamos fazer o culto ao cacau, vamos fazer essas coisas que são muito... Podem ser bacanas, podem ser bonitinhas, instagramáveis. A dança do machixe. Mas não é uma coisa que tem muito a ver com a religião. Você vê um candomblé hoje, assim, muito... Gourmetizado? Gourmetizado. Uma umbanda gourmetizada. Como é que você enxerga isso, Dudu? Eu enxergo de forma... Eu não acho legal, né? Não acho legal. A opinião é essa. Descaracteriza o culto. Eu acredito que... Até pelas amarras e pelos limites que ainda tem. Porque quando a gente vai falar... A gente pegando ainda a questão de gênero, a gente vai entender que tudo que você falou sobre a questão de que existem dogmas, existem ritualísticas, que, por exemplo, o candomblé ele vai ter rituais que mulheres vão participar, né? Mulheres cis estarão ali presentes, só elas vão ter
domínio. E outros, os homens cisgêneros também vão ter mais força naquele culto. Isso, de alguma As pessoas forma... trans entram aonde aí? Então, isso, de alguma forma, o candomblé ele prega esse lugar da cisgeneridade. Ainda tem esse lugar do... O que pauta a minha identidade de gênero é a biologia, né? Então, por exemplo, se o Dudu, por exemplo, fosse um homem trans, por exemplo, não poderia. Seria mãe alguma coisa. Não, assim, é o que a gente vê. É o que a gente vê acontecendo. Só que onde eu quero chegar é que existem vários estudos já, dentro inclusive da sociedade Yorubá, que fala que o colonizador quem trouxe isso. Quem trouxe essa noção do gênero ser pautado pela biologia. Porque inclusive existem duas palavras, que é Obirim e Ocorim, que significam homem e mulher. Obirim, mulher, Ocorim, homem. Que elas também foram traduzidas, acredita-se que elas foram traduzidas erroneamente, como Exu foi traduzido por diabo, Olodumare foi traduzido por Deus, Orum foi por céu e Aie por terra. Então, assim, a gente entende que esses nomes, eles tentam equiparar, mas não são, né? O Yorubá, inclusive, acredita que o Orum, ele está debaixo da terra. Uhum. Ele está aqui com a gente. Então, não é no céu, não é lá em cima que a gente morre e acende, né? Sim. A gente morre e talvez a gente, dependendo de como a gente se comportou, que fica por aqui. E tem muito mais um conhecimento ancestral e urbano que tem tudo a ver com o que hoje a física explica, né? Sim. As interdimensões, né? Então tá tudo aqui, céu, inferno, se você acredita em inferno, né? Tá tudo aqui. O Wi-Fi né? completamente... Porque, na verdade, assim, já sabemos que a ideia de Deus está no céu, Jesus está no céu, tudo aqui é para nos distanciar do divino. Deus está em mim, está em você, está nele, está em tudo. Se ele é onipresente, está em tudo. Se ele é onipresente, como é que ele está no céu? Sim, sim. Ele está também, né? Sim. Como está em tudo. Então, assim, essas palavras, Obirim e Ocorim, foram também traduzidas de uma forma equivocada, né? De que elas trazem o conceito da biologia. No entanto, acredita-se que antes da colonização, Obirim e Ocorim eram papéis sociais, entendeu? Que aí já é baseado, o gênero já se baseia no papel social. Obirim, ou seja, com que a pessoa se identifica. Assim, Obirim... O papel social da pessoa não necessariamente o que ela... Tem a ver com biologia. Com a genitália dela, entendeu? Você pode... É o que ela se propõe é como ela se propõe a se apresentar dentro da sociedade. Isso. Então, o Obirim era era uma pessoa que fazia isso, que saía para trabalhar e ganhava o sustento da casa. Independente se biologicamente é macho ou fêmea. Isso, exatamente. Independente da sua biologia. Então, a gente ainda tem essa... Então, apesar de ela ser muito aberta para a comunidade LGBTQIAP+, ainda tem muito caminho para trabalhar ainda, para desembranquecer. Isso, né? Isso, exatamente. Nós temos muito do colonizador ainda, dentro das religiões, provavelmente do candomblé, né? Que eu posso falar assim, bem, é do candomblé, porque eu estou inserido. Lógico, é onde você... E... Eu tenho, né, nos meus trabalhos, né, na casa no qual eu dirigia até pouco tempo, eu sempre sempre tentei trazer esse estudo, né, essa abertura de mente, né, de conhecimento para as pessoas, né? Inclusive, nós recebemos pessoas trans e hoje eu já faço o jogo pelo nome social, independente se a pessoa é retificada ou não. Qualquer ritual que a gente faz de ebó, que tenha obi, que precise chamar pelo nome da pessoa, a gente já faz com o nome social, inclusive a iniciação também. O que eu acredito também, Pedro, dentro do que você está falando ali, se a gente buscando a raiz, né, das religiões, sobre todas as religiões que têm influência africana ou que são ditas de matriz africana, tem muita coisa realmente que já foi deturpado por um jovem místico anterior a nosso tempo aqui. E também tem uma coisa que eu acho bacana na sua fala e que eu quero saber sua opinião em relação a isso, é que as religiões, elas têm a sua raiz, elas têm a sua base, mas a mudança que as religiões têm que ter, digamos assim, em relação ao tempo, naquilo que é crime. A questão do que é crime muda. Hoje,
Transfobia é crime, Sim. homofobia é crime, até pela história, a história mesmo do que a mulher sofre, do que o negro sofre, enfim. Então há uma necessidade da religião se adaptar a isso, né? Sim, ao que total. hoje é dito, assim, a gente entende como algo criminoso, algo que não é correto socialmente, dentro da ética social. Até porque não faz um pinto de sentido, né, Roberto? Porque, inclusive, assim, as religiões afro-brasileiras sempre foram resistência por conta do preconceito com o negro. Aí agora, essas religiões, eu acho uma controvérsia, tá, cara, incrível, porque se é uma religião afro-brasileira que teve a resistência indígena, africana e tudo mais, cara, não pode agora ela ser a preconceituosa, né? Mudou o papel? Não faz sentido. Mas o que eu queria perguntar né? para você, pai, é o seguinte: mas isso também não justifica esse pensamento de modernidade, não acaba justificando a introdução de elementos não africanos dentro da religião? Nessa parte, a questão de gênero, eu acredito que não, né? Mas existe, claro que vai haver sempre ali uma quiumba, alguma coisa que vai tentar utilizar, por exemplo, né? Hoje eu me considero, né? Eu me entendo como uma pessoa não binária, mas eu entendo toda a minha imagem como que ela chega nas pessoas muito cisgênera, assim, né? Bem cisgênera. Então, não tô de barba, me visto com roupas ditas masculinas. Então, mas eu internamente me entendo como uma pessoa não binária. Eu poderia muito bem colocar uma saia, colocar um cropped, né? Como tá na moda aí. E tentar impor isso dentro de um terreiro, eu acho problemático. Né? Eu me entendendo como uma pessoa não binária, tentar impor que eu vá vestir saia, que eu vá vestir, mesmo tendo toda uma aparência mais cisgênera. Hoje eu acho problemático. Eu acho que precisa se avançar nessa discussão. Pai Dudu, eu queria te fazer uma pergunta aqui. A gente falou aqui, eu falei aqui sobre a questão do preconceito, porque é uma religião brasileira que os negros sofreram preconceitos, parará. E hoje seria uma controvérsia muito grande se começassem a ser preconceituosos por outros motivos, né? Agora me responda, no seu entendimento como sacerdote de um culto afro-brasileiro, né? Por que a maioria hoje é branca? Eu só respondo já, depois do intervalo. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade no seu domingão. Se perdeu o primeiro bloco desse programa ou qualquer programa anterior, vai lá no nosso canal do YouTube, é só colocar na busca Reconnect Brasil. Segue a gente também, faz suas perguntas, faz suas sugestões, tá? No Instagram é @Reconnect Brasil, né? O do Roberto é... Roberto Leão FH. Roberto Leal... Leaof... FH. De faca, H de historiador. Pronto. @Bernardo _Oxóssi. Você achar a gente lá, bate papo com a gente, dá sugestão de programas, tá ok? A gente está muito interessado em saber a sua opinião. Aqui, hoje, com o pai Dudu de Logo Nedé, Babalorixá de Candomblé, né, iniciado no culto Ifá, eu mestrando em artes, falando aqui sobre o jovem nas religiões afro-brasileiras. Antes de ir para o intervalo, eu perguntei, pai Dudu, nós recebemos já 3 sacerdotes de Candomblé nesse programa, os 3 brancos, né? Em alguns terreiros nós tivemos oportunidades, claro que não é uma verdade universal, em alguns programas que nós gravamos, ou pessoas que nós falamos, ou terreiros que nós fomos, a maioria eram de pessoas brancas, né? Até em África, por exemplo, hoje a maioria a religião dominante é o evangélico, né? E o islâmico. Isso. Né? A que se deve, ao seu entendimento, esse fenômeno? Olha, eu não... Vou dizer assim para você, o embranquecimento ou a entrada do branco dentro das religiões está em maior parte, né? Eu não posso te dizer assim, foi por esse fato. Eu acredito que existiu, lógico que uma violência, uma tentativa de assassinato mesmo da cultura, de tirar esse negro, né? De tirar desse negro, como acontece inclusive em solo da própria matriz, da própria Nigéria, que a gente tem apenas 25%, se eu não me engano, se eu estiver também sendo muito otimista, 25% da população nigeriana que pratica o culto tradicional. Os outros 75% são cristãos e islâmicos. Muçulmanos. Sim. Então, inclusive, existe essa coisa de você, inclusive, falar com um africano, achando que ele é babalaô, mas ele é um muçulmano, sim, que fala Yorubá e te
tá ali, né, te vendendo magia. Então, existiu essa questão de retirar essa cultura, né, de massacrar essa cultura, de violentar. E acredito que por nós, né, mesmo eu, por exemplo, vindo de uma periferia, sou branco, as oportunidades elas acabam acontecendo melhor, Obviamente. para mim. Então, infelizmente, mas é verdade. eu tenho mais acesso a entender, eu tive mais acesso a entender quando eu saí da igreja, a entender o que é que estava acontecendo, Sim. entendeu? Sobre minha própria sexualidade, enquanto você talvez vê que talvez o homem negro gay não vai ter isso, entendeu? Se fosse um homem, As oportunidades são bem um menores. homem negro, se eu fosse um homem negro, o que é que teria acontecido comigo se eu tivesse saído da igreja como eu saí? Né? Mas Será até o que- seria fenômeno muito mais difícil. dos famosos, né? As religiões afro-brasileiras têm ganhado aí mais abertura, né, nacional, quando alguns artistas, em sua maioria brancos, Sim. se declararam candomblecistas, umbandistas, né? Salve Exu e tudo mais, não sei o quê. E aí atrai o jovem, né? Atrai o jovem, né? Que tá ligado aqui, é influenciado por esses artistas, né? Essa influência dos famosos, né, que influencia a juventude a procurar essas religiões. Se a Anitta é candomblecista, por que eu não posso? Sim, se a com Grazi certeza. Massafera Castelo, é, não então sei não o deve ser uma coisa ruim. Isso. Né? Mas exatamente, Então, porque para o você branco... é danoso, essa influência é danosa por essa curiosidade, cria mais uma modinha do que interesse religioso. Ou ela é boa para, pelo menos, desmistificar, pelo menos... Ela vai ter os dois papéis, né? Assim, vai ter esse lugar da repercussão, de colocar em destaque algo que sempre mereceu na história, uma reparação de alguma forma, uma reparação histórica, mas também vai ter porque essas pessoas elas acabam não se aprofundando, Sim. né? Como nós sacerdotes que vamos ali dentro de cada um da sua vertente se aprofundar e entender o que é que está com a ritualística, por que a gente joga água na rua, por que joga água ali, por que abre um obi assim, porque a gente vai se aprofundar nisso, essas pessoas não. Então, por essa questão de ter essas oportunidades, de entender como que funciona, né, Exu na vida de alguém, conseguir desconstruir toda um cristianismo, né, com toda uma violência cultural, a oportunidade que se tem de desconstruir pela leitura mesmo, pelo acesso a pessoas. Então você acha que hoje é mais positivo do que negativo? Acho que há uma triagem natural, né? Nem todo mundo que conhece religiões se aprofunda. A gente eu sou Isso. católico, mas nunca vou. Mas aí ninguém liga. Agora, eu acho delicado quando você tá numa religião afro que você não vai saber dizer porque você só vai confundir mais ainda. Porque todo mundo é católico e não pratica. Ninguém sabe dizer o que é. Mas vamos lá. Senão é o assunto. Se a gente fala... Mas, pai, Dudu, vamos voltar... Pronto, falei. Mas, Roberto, eu queria saber o seguinte. Como é que hoje ele foi de evangélico? Tinha um grupo de evangélicos. Você falou que comandava ali, era o grupo de evangélicos. Tem igrejas locais, cristãs, né? Eu acho que o cristianismo faz muito bem isso. Essa questão de grupo de jovens. Sim. Né? O kardecismo começou a ensaiar isso de alguma forma. Também, né? Que é não sei se até eu não conheço as siglas, mas tipo, a evangelização infantil também, Evangelho segundo o Espiritismo mas tem e tal. os grupos de jovens. Tal, Como é que é isso hoje para as religiões afro-brasileiras? Para as religiões, eu enxergo dentro dos terreiros, inclusive eu conheço um terreiro que ele se fortaleceu muito dentro ele mesmo se fortaleceu com muitos jovens. E inclusive teve uma série de questões que levou a muitas pessoas saírem, né? Sempre foi muito atacado por isso. Era muito bonito de se ver os jovens reunidos, mas de alguma forma a falta de maturidade, né? E às vezes assim, que é o que eu também de alguma forma sofri, que é essa coisa da gente ser muito, vamos lá fazer, vamos para frente, que é vamos natural acontecer. da juventude. A gente às vezes é um pouco inconsequente com algumas coisas. Então, eu entendo que a gente precisa do mais velho.
querendo ou não, a gente precisa do mais velho presente. Eu acho que é interessante você ter uma senhora ali já tipo, um E pouco que é o mais básico, de né, idade. das religiões matrizes Isso. africanas, tem essa questão do Não, mas na dirigente verdade, ser assim, um mais grupo velho. de jovens, no meu entendimento, não é um grupo apartado daquela congregação, não é um grupo que tenha independência daquela congregação. Mas que seja visto Não é de uma um forma grupo- específica é. como jovens. Exato, é uma leitura diferente, mas Sim. participante dessa congregação. Sim, sim. Então E eu dentro não posso dessa chegar assim, hierarquia, não, né? é um grupo de jovens de um terreiro de candomblé, mas nós... Não, aqui a gente vai fazer um candomblé jovem. Não, não é assim. Não, exatamente. Eu Né? não concordo como com É isso. ter uma seria visão isso? específica ou ter um tratamento específico por serem jovens e tal. Sim, aí a Como gente tem vai outras ter... religiões, sempre funciona muito bem. Né? Eu acredito que deve haver um investimento justamente do conhecimento, né? De aproveitar essa juventude para que elas possam progredir ainda mais do que pessoas com mais idade, que talvez na época delas não conseguiram ter esse acesso ao conhecimento, acesso a estudos, acesso à ritualística, até para que isso se perpetue, né? Sim. Até para que isso seja, de fato, colocado ali. Não, o ritual é esse. Mas E em E a África, as juventude- pessoas entram no culto tradicional e é muito crianças, né? E essa Eles- casa do adulto foi aqui no Brasil, né? Que a É gente mais a acaba questão de tendo cultura acesso... mesmo. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, voltando ali para os jovens místicos, que é um assunto que eu acho que interessa as pessoas. Tem muita gente, né, isso é muito debatido hoje na internet. Para os jovens, beijo no seu rapé. Eu quero saber o seguinte. A gente estava falando sobre criminalidade, eu tenho a minha visão pessoal, Certo. mas estou me colocando aqui como reconectado, eu queria a sua resposta. A gente compreende que existe uma necessidade de inclusão, por exemplo, das pessoas trans dentro da ritualística do candomblé, compreendendo as pessoas trans pelo gênero que elas se identificam. Show, isso é uma modernidade. Mas se há essa modernidade, cabe também a modernidade do candomblé vegano sem matança? É a mesma coisa? Não, não. Por quê? Porque não tem como. Existe a força animal ali, existe a força vital, que é base de tudo, né? Por mais que tenha dentro do vegetal, do reino vegetal, a força vital, dentro do reino mineral também, o animal, ele é muito... Mas você entende que tem essa questão? Quer dizer, se há uma modernidade, se o candomblé tem que se modernizar, falando do candomblé porque é a sua porque religião, existe... ela se moderniza aqui, mas não se moderniza ali, porque pro vegano, Sim. matar o animal é um crime também. Isso, mas aí a gente... Inclusive a Luísa Mel cai dura pra trás se vê uma matança de um... Não, mas aí ela quer só não entrar no candomblé. Ela quer Tem colocar... saudações. Essas pessoas, elas querem colocar o candomblé no mesmo lugar da indústria dos alimentos, da indústria animal. Boa. E não tem como. Olha, eu acho a mesma, vou fazer uma comparação esdrúxula. Uma pessoa tem assim, eu tenho minhas ideologias próprias e quero que aquela religião se adapte Não às pode. minhas ideologias. Eu chego no McDonald's, falo, eu quero um Big Mac só com 2 pães, tira o pão do meio, bota mais salada, bota frango em vez de carne. Pô, então você não quer um Big Mac, pô. É verdade. Então você não quer um Big Mac. Não, e gosta outra de Big coisa, Mac, é não come Big importante Mac. também falar para as pessoas que estão em Por isso que é a casa diversidade que a religiosa. questão do sacrifício animal, ele é legalizado. Sim. Sim. Né? Não é E ele algo tem ilegal. um sentido. E ele E é não- legalizado, né? Assim, na questão Supremo jurídica, Tribunal na questão legalizou. jurídica, ele é Legalizado. permitido, sim, não é? Sim, a gente não pode se colocar no mesmo Mas lugar você da entende que indústria. tem essa questão que as pessoas querem mudar, mas usam como argumento, mas tem que se modernizar. Hoje em dia não pode ser mais como era antigamente. Mas eu entendo e acredito que está baseado dentro da questão do próprio racismo mesmo. De achar que Vamos a tirar gente... tambor, vamos botar violão, porque tambor é muito É, preto. muito, sabe, é Preto, pesado, muito não sei o quê. pesado. Sempre vai ter esse lugar. Ai, matar animais. Porque, tipo, gente, matava-se animais no Velho Testamento, né? Só Sim, foi... sim, não, em todas as Não, culturas e eu não antigas. sou vegano, eu não como animal vivo, alguém matou. Sim, com certeza. É isso que eu falo, de colocar o candomblé no mesmo lugar da indústria que produz a carne animal. Gasta a água toda do planeta. A gente não faz isso. A gente mata, a gente sacrifica, né? Sacraliza, extrai aquela força animal, o sangue, Que ninguém usa pra nada. né? O sangue vai Que a para indústria alimentícia não usa pra Não usa absolutamente Usa pra nada. galinha cabe E dela. come do mesmo jeito. A galinha é cabe dela, respeitoso, queridão. é para ser É, respeitoso, até cabe dela, né? Tem um é para ser sangue. respeitoso, né? Então, se for pra processar o candomblé, vocês vão processar aquela senhorinha no interior que cria galinha no quintal. Não é? E aí, assim, a gente usa o sangue para sacralizar, para fazer os rituais, trazer a força animal.
E a carne é para ser comida, né? As penas, quando a gente, por exemplo, animais de penas, as próprias penas já servem para dentro do ritual. Quando a gente vai falar de Amianchorongá, ali já serve de IPC para dar... Aí nós estaremos falando em, né, vai estar entrando aqui já em matança, que é um tema delicioso, pode até marcar depois de falar sobre Mas isso. fala também sobre a questão do jovem vital. místico, porque ele quer mudar a religião a seu bel prazer, isso é fato. Aí eu vejo que é esse lugar da branquitude, principalmente, né? Eu não acho... Quer adaptar a religião ao que ele acha que é bacana, que é moderno, que é jovem. Inclusive, quando me perguntam, mas você é branco, você tá aí e tal. Eu falei, gente, sim, eu sou branco, eu me entendo como um homem branco. Dentro do Brasil, claro. Se eu for para fora, eu sou um latino, não sou branco. Da perspectiva, né? Mas dentro do Brasil, sim, me reconheço, né? Não sou retinto de forma nenhuma. Mas, assim, eu me iniciei dentro do candomblé há 9 anos e meio. 9 anos, vou fazer 10 anos em fevereiro do ano que vem. E eu me iniciei, fiz o santo, né? Como fala, raspei. Fiquei de preceito 1 ano, sem andar na praia, sem ir para carnaval, sem isso, sem aquilo. Tomei minha obrigação de 1 ano. Meu santinho já teve ali já uma coisa a mais. Tomei meus 3 anos. Fui lá para o Rio de Janeiro, tomei meus 3 anos. Já recebi questões de questão de sacerdote, já tinha esse caminho, já tinha, fui recebendo, mas não abri casa, não raspei Iaú, não fiz nada disso, né, sozinho. Tomei meus 7 anos, né, o Odu-IG, Odu-Ingê, e ali recebi todos os meus direitos para me tornar babalorixá. Ou seja, eu não aproveitei em nenhum momento, por eu ser branco, de não vou varrer. Pulou etapas. Não pulei etapa. Não, quando eu estava dentro do terreiro e quando eu estou dentro do terreiro, eu sou... Assim, eu estou fazendo lá a obra do orixá, né? Estou trabalhando, estou varrendo, já lavei muito banheiro, já varri muito barracão. Eu me identifico muito dormi também. no chão. Então, e aí muitos jovens hoje querem o quê? Querem lives. Querem isso. Lives. Tem aula de candomblé pelo Google Meeting, pelo Teams. Desenvolvimento online, é possível. Desenvolvimento online. Bote suas mãos na tela. Então, assim, a internet, ela nos trouxe muitas coisas boas, né? A velocidade, smartphones e tal. O conhecimento está aí à mão. Conhecimentos bons, outros rasos, outros péssimos, né? Mas trouxe também mais ansiedade. Ou seja, eu quero saber agora, nesse minuto, né? E o que acontece? Muitas vezes, o que a gente observa é que esses jovens querem algo muito pronto, Sim. gourmetizado, superficial. Você acha que essa profundidade... Por que eu digo profundidade? Em algumas religiões tradicionais, você vai para o seu culto, para a sua missa ou para o seu encontro 1 vez por semana, fica ali 1 horinha e vai sair com os amigos. Fez sua obrigação espiritual. Nas religiões de matriz africana, existe um compromisso. Você vivencia a religião, vivencia a comunidade religiosa que você está inserido, né? O conhecimento ancestral é muito profundo, tanto é que se demora no mínimo 7 anos para se ter o direito de sacerdote, né? Você não acha que isso talvez afaste esse compromisso diante a uma juventude que busca o descompromisso, inclusive, com certeza, as obrigações familiares, quem dirá com as... Com certeza, com certeza. Hoje, falando do jovem místico, eu vejo, inclusive, que é muito fácil você procurar gírias de desenvolvimento, né? Já vi isso acontecer, pessoas que vão para gírias, querem estar num terreiro, sou do terreiro tal, às vezes quer só receber ali o passe, tchau. Passe, uma energia, ou então incorporar algo, trazer alguma energia, né? Incorporar algo e cantar o ponto ali que aprenderam no TikTok e tá tudo bem, entendeu? E se denominar babalorixá. Qual é o futuro? A pergunta que fica. Uma vez não reoxigenando as religiões de matriz africana com esses novos jovens, que aí sim tem um compromisso com o aprendizado, com o seu desenvolvimento moral, como consequência o espiritual. Como é que vai ser a sobrevivência dessas religiões? Bom, eu acredito muito primeiramente no orixá, né? Que eu acho que o orixá, acredito que o orixá, traz as pessoas certas. Ele vai trazer, ele vai colocar ali, né? E se a gente tiver que passar por essa fase, acredito que é o orixá trazendo pra gente
por uma falta de uma palavra melhor, provação, que isso não existe, né? Mas que mostrando ali que existe essa garimpada, esse E se tiverem que surgir essa... outras religiões, que surjam, mas não são candomblé, não são umbanda, não são quimbanda, não são jurema. Eu acredito que o orixá mesmo ele vai fazer essa limpeza, ele vai mostrar que está acontecendo isso, e nós vamos discutir sobre, como estamos fazendo aqui, discutir para justamente consertar, ajeitar isso e não permitir que a nossa tradição ela caia nessas mãos, né? Que ela não caia dessa forma. Ô, pai Dudu, e como é que ficam os próprios candomblecistas e umbandistas? O senhor falou assim, ó, eu comecei, né, limpando o banheiro, limpando o salão, Que né? é a minha cara, eu faço isso direto. Direto. Limpando o salão, limpando o banheiro. Por quê? Porque as religiões de matriz africana se caracterizam, sobretudo, pela consciência de comunidade. Então, não tem uma secretária de terreiro que vai lá limpar para você. É só a própria comunidade que cultua e cuida do seu sagrado, né? Sim. E muitas vezes os próprios pais falam assim, pai, eu estou fazendo isso porque meu orixá, não sei o que, mas eu não quero isso para os meus filhos, né? Eu não vou trazer meu filho para o terreiro. Então, não é o próprio adulto que acaba distanciando o sagrado, o seu sagrado, da sua prole. Existem muitos pais que não iniciam seus filhos, que esperam eles, quando eles crescerem, eles vão decidir. Só que quando você já é iniciado, se um dia eu tiver filhos, eu já está sacralizado. Meu filho vai ter que fazer parte. Se ele não fizer parte, o filho ele dele... pode decidir depois sair, mas é importante que ele tenha esse contato. Existe uma... Porque existe essa questão, né? Por exemplo, eu acredito que 90% dos católicos são católicos porque seus pais são católicos. Depois começaram a amar a religião, a gostar da religião, está tudo certo. Mas começaram por uma influência familiar. Sim. Muitos evangélicos, né? Aí não, porque muitos vão pela dor, muitos vão pela necessidade, pelo ranteamento das igrejas. Mas muitos também vão porque a minha mãe é. Sim. Por que isso não pode se repetir nas religiões de matriz africana? Eu sou porque meu pai foi e eu acabei gostando. Sim. Eu acredito que tem que ser assim. Não é melhor no mundo que a gente vive tão superficial deixar em mar aberto? Eu acredito que deve ser assim. A mercê de tubarões? Que nós temos que colocar os nossos filhos. Nesse programa eu tô falando bonito pra caramba, tá vendo? Completamente cheio das... Eu acredito que nós temos que colocar os nossos filhos, assim, que iniciar. Se eu tiver filho, eu vou iniciar ele criança, e já vai começar a estudar e se tiver caminho para ser sacerdote, já vai estudar desde o começo. Minha filha tem 23 anos, ela não é umbandista, não é por opção dela. Sim. Mas ela vai no terreiro, ela participa de algumas, sabe muito sobre a religião, dá show em conhecimento da religião. Sim. Ela não é praticante, mas ela entende, ela vai lá, ela quando quer, hoje tem festa do Herê, hoje tem festa do... ela vai, né, participa, ajuda e tudo mais. Por quê? Porque a gente não se negou, eu e a mãe dela, nos negamos a dar esse direcionamento. Sim. Ninguém vai forçar, ninguém vai falar, olha, Beatriz, você vai. Não. Mas dá acesso, claro, né, à informação. Dá acesso à informação. Então é importante. Todas as religiões, inclusive, se você acha bom para você, por que não vai ser bom para o seu filho? Se não, há de se fazer uma pergunta. Se não é bom para o meu filho, porque eu quero para mim. Sim. É lógico, né? Isso. É uma lógica. Se não é bom para o meu filho, porque eu quero para mim. Sim. Eu tenho uma criança que foi iniciada por mim, ele tinha 9 anos, acho que ele está com 10 hoje. 1 ano por aí, vai fazer 2 anos de iniciado. Ele estava entre 8 e 9, se iniciou para o orixá Oxoguian. E foi lindo demais, nossa, assim, o pessoal brinca, diz que eu não posso dançar na frente do santo dele, porque eu fico babando e o santo vai escorregar e cair. Mas tem fundamentos muito lindos. Mas é importante, fica aqui o convite para todos os religiosos de matriz africana que estão nos assistindo, aos sacerdotes, babalaôs, elarôs, pai de santo, mãe de santo, que possam fomentar essa consciência de terreiro. Mantendo a tradição. Mantendo a tradição, né? Mas chamando esses jovens para conhecer. Temos que entender que, além de chamar os nossos jovens, não é angariar jovem dos outros, começamos pelos jovens filhos, né? Dos candomblecistas, dos umbandistas, chamando esses jovens para conhecer, para se integrar, né? Mostrando o que é a essência
da religião, sem descaracterizá-la, para pregar assim, uma continuidade de culto, né? Sim. E, inclusive, para que esses novos jovens disseminem essa diversidade e que possamos fazer um futuro melhor, porque esses jovens estão Sim. participando e vendo que não tem nada demais. Exatamente. E assim, acabamos mais um Reconnect. Pai Dudu, Pai Dudu, muito obrigado. muito Obrigado. obrigado. Prazer muito falar obrigado. com o Isso é uma senhor. simpatia fora do ar e no ar. Gente, Gratidão. finíssima. Muito obrigado. Obrigado, Nos Roberto. reconectamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Os Nada. jovens Obrigado, estejam galera convidados a entrar reconectada. em qualquer culto, inclusive. Em qualquer E culto. respeitem o culto, respeitem as tradições. Não queiram Sim. mudar, não. Por O favor. Roberto tá meio puto com isso. Beijo de rapé pra vocês. Beijo de cacau. Obrigado a você que abriu as portas do seu lar mais uma vez nesse domingão. Muito obrigado pela sua audiência. Perdeu esse programa, qualquer outro, vai lá no nosso YouTube, no canal o Reconnect Brasil. Assista esse e todos os outros programas anteriores. É um prazer estar dentro da sua casa com você nesse domingo. Um beijão, até a próxima semana. A gente não pode fazer com soja, não, Alfredo.